Capítulo 9. Por favor. O lamento do macho era quase ininteligível, com o sangue que enchia sua boca e suas narinas, mas ele tentou de novo. Por favor. A espada de Hunt Atalar pingava sangue no carpete do apartamento sombrio dos prados. Respingos pontilhavam a viseira de seu elmo, manchando sua linha de visão conforme ele estudava o homem solitário parado ali, tecnicamente ajoelhado. Os amigos do macho maculavam o chão da sala de estar, um deles ainda jorrando sangue do que era agora um pescoço mutilado. A cabeça decepada estava no sofá deformado, o rosto boquiaberto voltado para as almofadas estropiadas. Vou contar tudo o que sei, implorou o macho, soluçando enquanto pressionava a mão contra o talho em seu ombro. Eles não disseram tudo, mas eu irei. O terror do homem enchia o cômodo, sobrepujando o cheiro de sangue, seu odor tão forte quanto o mijo rançoso em um beco. A mão enluvada de Hunt apertou o punho da lâmina. O macho percebeu e começou a tremer. Uma nódoa mais pálida que sangue se alastrava em suas calças. Vou contar mais, arriscou outra vez. Hunt fincou os pés, enraizando a força no chão, e a lâmina cortou o ar. As entranhas do macho espirraram sobre o tapete com uma pancada úmida. Ele ainda continuou a gritar. Então Hunt prosseguiu com seu trabalho. Hunt chegou ao quartel-general do Comitium sem que ninguém o visse. Àquela hora, a cidade ao menos parecia adormecida. Os 5 prédios que integravam o complexo do Comitium também, mas as câmeras espalhadas pelo quartel da 33ª Legião, segundo o pináculo do Comitium, viam tudo, ouviam tudo. Os corredores de azulejos brancos pareciam sombrios, sem sinal do burburinho que viria com o amanhecer. O visor do elmo deixava tudo em evidência, os receptores de áudio captando sons por trás das portas fechadas dos quartos que ladeavam o corredor, sentinelas subalternas em um jogo de videogame, tentando ao máximo não se exaltar ao xingar uns aos outros. Uma sentinela mulher ao telefone, 2 anjos trepando loucamente e vários roncadores. Hunt passou pela porta de seu quarto, preferindo se dirigir ao banheiro comunitário. No meio do corredor comprido, acessível apenas pela sala comunal. Qualquer esperança de um retorno despercebido se esvaiu ao perceber a luz dourada pelo vão embaixo da porta e o som de vozes além dela. Muito cansado, muito sujo, Hunt não se incomodou em cumprimentar ninguém quando entrou na sala comunal, passando pelos sofás e poltronas espalhados na direção do banheiro. Naomi estava esparramada no velho sofá verde em frente à TV, as asas negras abertas. Victoria relaxava na poltrona ao lado, assistindo ao noticiário esportivo, e ocupando a outra ponta do sofá, Justinian, ainda usando a negra armadura de legionário. A conversa morreu quando Hunt entrou. Ei! Cumprimentou Naomi, a trança retinta se derramando sobre o ombro. Vestia o habitual negro dos triários, embora não houvesse vestígio de suas impiedosas armas nos coldres. Victoria parecia contente em respeitar o silêncio de Hunt. Era por isso que ele gostava mais da Espectro que de qualquer outra pessoa no círculo restrito de guerreiros de Maika Domitus. Gostara dela desde o início, na 18ª, quando tinha sido um dos poucos não-anjos a aderirem à causa. Vic nunca pressionava Hunt quando ele não queria ser incomodado. Já Justinian... O anjo fungou farejando o sangue nas roupas de Hunt, nas armaduras. A quantas pessoas diferentes pertencia? Justinian assoviou. Você é um maldito doente, sabia? Hunt continuou na direção da porta do banheiro. O relâmpago nem mesmo sibilava dentro de si. Teria sido mais limpo usar uma arma, insistiu Justinian. Maika não queria uma arma para o serviço, explicou Hunt, a voz vazia até mesmo para os próprios ouvidos. Fora assim por séculos, mas naquela noite as pessoas que havia matado, o que tinham feito para despertar a ira do arcanjo, eles não mereciam uma arma, emendou ele.
ou o súbito raio do seu relâmpago. Não queria saber. Não quero saber, resmungou Naomi, aumentando o volume da televisão. Então apontou o controle remoto para Justinian, o mais jovem dos triários. E nem você, portanto, cale a boca. Não queriam mesmo saber. A Isaiah me disse que Micah quer que vocês dois banquem os detetives amanhã. Algo sobre uma merda na praça da Cidade Velha. A Isaiah vai ligar depois do café com os detalhes, avisou Naomi, a única dos triários que não havia caído. As palavras mal faziam sentido. Isaiah, amanhã, Cidade Velha. Boa sorte, cara, bufou Justinian, tomando um gole de sua cerveja. Odeio a praça da Cidade Velha, só tem universitários mimados e turistas bizarros. Naomi e Victoria grunhiam em concordância. Hunt não perguntou por que estavam acordados ou onde estava a Isaiah para que não pudesse dar o recado, provavelmente em companhia do belo macho da vez. Como comandante da 33ª, a Isaiah tinha aproveitado cada segundo desde que chegara à cidade, havia mais de uma década. Em 4 anos, Hunt ainda não tinha entendido o apelo de Lunetium, apenas uma versão mais limpa e organizada de qualquer metrópole pangerana, com avenidas amplas em vez de ruelas sinuosas que com frequência se dobravam sobre si mesmas, como se não tivessem pressa de chegar a lugar algum. Mas pelo menos não era Revilles, e pelo menos era governada por Micah, não por Sandriel. Sandriel, arcanjo e governadora do quadrante noroeste de Pangera, e antiga senhora de Hunt antes de Micah tê-lo negociado, ávido por livrar a cidade da lua crescente de quaisquer inimigos. Sandriel, a irmã gêmea de sua amante morta. Os documentos oficiais estipulavam que os deveres de Hunt incluíam rastrear e se livrar de quaisquer demônios intrusos, mas levando em conta que aquele tipo de episódio acontecia somente 1 ou 2 vezes por ano, era notoriamente óbvio o verdadeiro motivo pelo qual havia sido recrutado. Ele tinha assassinado em nome de Sandriel, a arcanjo cuja face espelhava a de sua amada, pelos 53 anos que ela o possuíra. Uma rara ocorrência, 2 irmãs ostentarem o título e poder de um arcanjo. Um bom presságio, haviam acreditado as pessoas, até Shahar, até Hunt liderar seu exército, ter se rebelado contra tudo em que os anjos acreditavam e traído a irmã no processo. Sandriel havia sido sua terceira dona depois da derrota no Monte Hermon, e fora arrogante o suficiente para acreditar que, apesar do fracasso dos 2 arcanjos que a precederam, seria ela a dobrá-lo. Primeiro, na casa de horrores de sua masmorra. Em seguida, na arena encharcada de sangue no coração de Raviles, onde duelava com guerreiros que jamais tinha a menor chance. Por último, obrigando Hunt a fazer o que fazia melhor, se esgueirar nos locais e exterminar vidas, uma após outra, ano após ano, década após década. Com certeza, Sandriel tinha motivos para subjugá-lo. Durante a breve batalha no Hermon, foram seus exércitos que Hunt dizimara, os relâmpagos do Umbra Mortis que transformaram soldado após soldado em crostas carbonizadas, antes que pudessem desembanhar as espadas. Sandriel tinha sido o alvo principal de Shahar, e Hunt havia recebido ordens de eliminá-la, custasse o que custasse. E Shahar tinha razão em hostilizar a irmã. Seus pais eram arcanjos cujos títulos passaram para as filhas depois que um assassino, de algum modo, conseguiu rasgá-los em pedaços. Ele nunca se esquecera da teoria de Shahar, de que Sandriel tinha matado os pais e incriminado o assassino, que ela o fizera por si mesma e pela irmã, para que pudessem governar sem interferência. Jamais encontraram provas para responsabilizar Sandriel, mas Shahar acreditou em sua culpa até o dia de sua morte. Shahar, a estrela da manhã, havia se rebelado contra os companheiros arcanjos e os Esteri por causa disso. Ela ambicionara um mundo livre de hierarquias rígidas. Sim, teria levado sua rebelião até o Palácio de Cristal dos Esteri se tivesse sido bem-sucedida. Mas ela também desejara que a irmã pagasse por seus atos. Então Hunt fora libertado. Tolos. Todos eles foram tolos. Não fez diferença para que tivesse admitido sua insensatez.
Sandriel acreditava que ele havia atraído sua irmã gêmea para a rebelião, que ele tinha julgado Sahar contra ela. Que, de algum modo, quando irmã ergueu espada contra irmã, quase tão idênticas fisicamente e em técnica de luta, que era como assistir a alguém combater o próprio reflexo, fora sua maldita culpa que uma delas acabasse morta. Pelo menos Maika havia lhe oferecido uma chance de redenção, de provar sua total lealdade e submissão aos arcanjos, ao império e então um dia ter o halo removido. Dali a décadas, possivelmente séculos, mas, levando em conta que o mais velho dos anjos viveu até os 800 anos, talvez conquistasse a liberdade em tempo de aproveitar a velhice. Ele poderia, virtualmente, morrer livre. Maika propusera a barganha no primeiro dia de Hunt na cidade da lua crescente, uma morte para cada vida que ele ceifara naquele maldito dia no Monte Hermon. Ele teria de pagar cada vida angélica que havia dizimado durante aquela malfadada batalha. Na forma de mais morte. Morte por morte, decretara Maika. Quando tiver pagado sua dívida, Talar, discutiremos a remoção da tatuagem em sua testa. Hunt jamais havia contado quantos matara naquele dia, mas Maika, que estivera no campo de batalha, que assistira quando Shahar caiu pela mão da irmã gêmea, tinha a lista. Ele tivera de pagar a comissão de cada um dos legionários. Hunt quase perguntara como tinha sido capazes de precisar quais golpes mortais foram fruto de sua lâmina e não a de outro guerreiro quando vira o número. 2217. Parecia impossível que tivesse matado tantos em uma única batalha. Sim, seu relâmpago havia sido libertado. Sim, ele tinha explodido unidades inteiras, mas tudo aquilo? Ele ofegara. Você era o general de Shahar, disse Maika. Você comandou a 18ª. Então você terá de espiar a Talar não apenas as vidas que tirou, mas também aquelas que sua legião traidora tomou. Diante do silêncio de Hunt, Maika havia acrescentado: não é uma tarefa impossível. Algumas de minhas missões contarão por mais de uma vida. Comporte-se, obedeça e será capaz de atingir esse número. Por 4 anos ele havia se comportado, havia obedecido, e naquela noite alcançara um total de malditas 82 mortes. Era o melhor que podia fazer, tudo pelo que havia trabalhado. Nenhum outro arcanjo sequer havia lhe oferecido a oportunidade. Por isso tinha feito tudo o que Maika ordenara que fizesse naquela noite, motivo pelo qual cada pensamento parecia distante. O corpo lhe escapava, a cabeça cheia de um rugido abafado. Maika era um arcanjo, um governador nomeado pelos Esteri. Era um rei entre anjos e a lei personificada, especialmente em Valbara, tão longe das 7 colinas da Cidade Eterna. Se ele considerasse alguém uma ameaça ou passível de punição, então não havia investigação nem julgamento, apenas seu comando, em geral dado a Hunt. Chegaria a sua caixa de correio no quartel, na forma de uma pasta com o selo imperial na frente. Nenhuma menção ao seu nome, apenas SPQM e as 7 estrelas ao redor das letras. O arquivo continha tudo o que precisava: nomes, datas, crimes e um cronograma para Hunt fazer o que fazia melhor. Mas quaisquer exigências de Maika quanto ao método empregado naquela noite havia sido bem simples. Nenhuma arma. Hunt leu nas entrelinhas: faça-os sofrer. Então ele fez. Tem uma cerveja com seu nome aguardando você na volta, avisou Victoria, o olhar encontrando de Hunt dentro do elmo. Nada além de um convite frio, casual. Hunt seguiu para o banheiro, as primaluxes despertando tremeluzentes conforme ele empurrava a porta com o ombro e se aproximava de um dos chuveiros. Ele ajustou a temperatura da água antes de caminhar de volta para a fileira de pias. No espelho acima de uma delas, o reflexo que o encarava de volta era tão vil quanto um ceifador. Pior. Sangue salpicava o elmo, logo acima da caveira pintada de prata. Um brilho tênue nas intrincadas escamas de couro de sua armadura, nas luvas pretas, nas espadas gêmeas despontando sobre os ombros. Gotas manchavam as asas cinzentas. Hunt arrancou o elmo e apoiou as mãos na pia.
Sob a forte iluminação do banheiro, a pele dourada parecia pálida em contraste com a negra coroa de espinhos em sua testa. A tatuagem aprendera a viver com ela, mas se encolheu com o brilho nos olhos escuros, vidrados, vazios. Era como encarar o inferno. Orion, sua mãe o batizara. Hunter, caçador. Ele duvidava de que ela o tivesse feito, de que o chamaria tão carinhosamente de Hunt. Se soubesse no que se transformaria. Ele duvidava de que ela o tivesse feito, de que o chamaria tão carinhosamente de Hunt, se soubesse no que se transformaria. Hunt olhou para onde as luvas haviam deixado manchas vermelhas na pia de porcelana. Descalçando-as com brutal eficiência, marchou para o chuveiro onde a água tinha atingido uma temperatura quase escaldante. Desafivelou as armas, em seguida a armadura, deixando mais manchas de sangue nos ladrilhos. Ele entrou debaixo do jato e se submeteu ao calor implacável.